corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Tudo que está acontecendo é sob a vontade de Deus. Tudo mesmo. Com razão, Paulo adverte que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. De forma que vai tudo bem, diz a sunamita, com o filho morto em casa, e a sua resposta era essa, quando perguntaram, como vai? Ela respondia, tudo bem. Então eu sempre uso dizer assim, vai tudo bem à moda da sunamita. Nós vamos ficar de pé, vamos ler Ezequiel capítulo 9, mas não é o capítulo todo, não. Até o verso 4. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com tinteiro de escrivão à sua cintura, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória de Deus, do Deus de Israel, se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Senhor Deus, Pai amado, gostamos da Tua palavra, porque gostamos do Senhor. Amamos a palavra porque amamos ao Senhor. E, ó Deus, todo benefício que podemos receber, o maior deles é a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, como sempre eu peço, perdoa os nossos pecados e ativa, ó Deus,
a cura divina em cada corpo que nos ouve. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. A missão do homem vestido de linho era marcar. E a marca é um direito de propriedade, identifica como um direito de propriedade. Isso começou lá no Éden. Lá no Éden. Se você prestar atenção, você vai entender melhor o que já temos enfatizado muito sobre o corpo físico, terreno, o corpo celestial, o espiritual e o glorificado. Então, lá no Éden, logo manifestou duas marcas diferentes. A marca de Caim e a marca de Abel. A marca de Abel carregava o timbre da propriedade Adão, enquanto que Caim carregava o título da serpente, propriedade da serpente. João disse que Caim era do maligno. Ele não podia ser um filho gerado por Deus através de Adão. A lei que o trouxe foi Deus quem criou. Mas ele tinha como pai a serpente. E assim ele carregou essa marca. Deus falou isso. Pelo seu sacrifício, ele mostrou o que estava dentro dele. Estava dentro dele o espírito da beleza, do ornamento, para agradar a Deus. Pensando ele assim. Mas em contraposição, Abel, que carregava a marca, a eleição, o homem interior, a origem, a hemoglobina, era totalmente diferente, oposta à hemoglobina que gerou Caim. Então, nós podemos ver isso aí compassadamente, porque não existiria nenhum crime hoje se não houvesse o primeiro. Olha que marca terrível. Não haveria nenhum adultério hoje se Eva não tivesse adulterado. Não haveria nenhuma prostituta, nenhum adúltero, nenhuma adúltera. Isso vem lá do Éden. E veio procriando a semente da serpente em grande vantagem numérica
sobre a semente de Adão. Porque Caim não era semente de Adão. Ele não podia ter no seu interior um homem temente a Deus, adorador a Deus por revelação. Esse quadro é perfeito. Você olha no espelho de Deus e vê o mundo como está. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, vêm essas duas marcas a caminho. Vamos chegar ali mais rápido no deserto. Depois que Israel saiu do Egito. A semente da serpente atravessou o mar vermelho. Isso é que é a verdade. E foi manifesta através de uma trindade, que era Abirão, Coré e Datã. Os três. Com essa doutrina, eles mataram 2 milhões a mais lá no deserto. A gente vê o quadro completamente claro. Qual foi a marca que trouxe Coré, Abirão e Datã? Foi a mesma lá do Caim. A mesma. Porque só tinha 2, 3 com Moisés, que não foram marcados pela serpente, pelo inimigo. Pelo contrário, muito pelo contrário. O homem do tinteiro marcou Josué e Calebe. E aqueles filhos que nasceram durante o tempo no deserto, aqueles filhos atravessaram o Jordão com Josué e Calebe. Mas ainda tinha. Você vê que o quadro é tão perfeito que você vê um Balaão fazendo as mesmas coisas que Moisés fazia, menos abrir o mar. Mas, doutrinariamente, ele fazia a mesma coisa. Os sacrifícios. Mas a sua marca era da serpente. Oh, Deus! Isso vem vindo. Através de homens, através de mulheres. E está fervendo nesse dia, que
que nós estamos. Fervendo, borbulhando as sementes do maligno, matando, destruindo, roubando, introduzindo vícios, drogas, e assim o mundo gira em torno do pecado. Ah, mas tem alguém que foi marcado na testa, porque a marca está na testa. A marca está na testa. Preste atenção, eu repito para ficar gravado. E é na testa que se expressa a mente. Então, veio de 3 pessoas distintas na testa, a marca da besta. Sem crer nessa doutrina das 3 pessoas distintas, a besta não pode realizar o seu ministério funesto, maligno. Então, nós temos um lado negativo, que é o lado da semente da serpente. Você vê assustadoramente, um susto. Jesus disse, ele não disse para ladrão, para meretriz, que eles eram filhos do diabo, mas disse para sacerdotes, sumos sacerdotes: vós tendes por pai o diabo, porque a semente da serpente é religiosa, como deveria ser. Jesus disse, São João 8, verso 44, vós tendes por pai o diabo. Enfaticamente. Aleluia. Mas para uma mulher que andava inclinada, há 18 anos, presa por Satanás, segundo a palavra de Jesus, ele disse, e a identificou como filha de Abraão. Isto quer dizer, uma pessoa corcunda. Como era ela? Andava encurvada, mas tinha a marca de Abraão. Né? Aleluia. Graças a Deus. Veja, mas no fim, sobretudo você vai ver o homem interior. Irmão Branham disse na mensagem o homem interior, o homem interior, ele disse, quando veio o Espírito Santo, primeiro foram os homens que vieram detrás dos portões com as armas de matança para destruir. Olha só,
a questão da marca aí. Destruir. Aquilo foi naturalmente, escrituristicamente aplicado de forma correta. Foi pouco antes da destruição de Jerusalém. E aquilo se cumpriu. Marechal Tito entrou lá e destruiu. E veio um homem vestido com um manto branco e com um tinteiro ao seu lado, e a comissão lhe foi entregue por Deus para ir pela cidade. Agora, se ele encontrasse um pregadorzinho lá na porta de um mercado, ele ia usar aquele tinteiro, não ia? Ele usou. Agora, apesar, ou apenas ouça isto, colocar uma marca na testa, o selo do Espírito Santo. A mulher carrega a marca de Jezabel. A mulher carrega a marca de Sara, de Ana, tudo envolvendo o interior. Mas a marca da testa de cada homem ou mulher que lamentava e clamava pelas abominações cometidas na cidade. Ora, há tanto evangelho, levando o povo a prosperar, a se iludir com um ministério falso de cura divina. Eles marcam as pessoas com o Espírito Santo, com o selo do Espírito Santo? Não. Esse homem do tinteiro, Elias, William Branham, veio marcando os eleitos desta era. Tem a marca. Não só a parte exterior, mas tem a parte inferior. É por dentro. É o homem interior. Agora, diz o profeta, eu quero apenas lhes perguntar. Se ele tivesse vindo, ele estava lá em Chicago, quando ele estava pregando. Se ele viesse ou tivesse vindo para Chicago nesta noite, quantos lugares ele encontraria nesta noite? Que casa em que se colocaria, que estivesse simplesmente soluçando por causa ou pela causa de um reavivamento? Bom, essa casa seria reservada para Deus, como a casa de Raabe. A casa de Raabe foi reservada para Deus, recebeu a marca de cima. E por isso o general lhe deu o braço. E agora, olhando por esse prisma de avivamento, de reavivamento,
de satisfação de crer naquilo que é verdadeiro. Ora, esse homem interior, ele carrega uma satisfação íntima. Ele fala por dentro. Ele fala lá dentro. Que satisfação que isso produz. Às vezes o exterior está sofrendo dores, sofrendo dor moral, dor de todas as naturezas, e o homem interior está agindo através da marca. Eu gosto de ver isso. O irmão Brana, eu vou repetir isso. Quando ele estava lá pelejando para sua filhinha, Sharon, sarar, não morrer. Sua esposa já estava morta lá no necrotério. Seu pai, seu irmão. E Satanás começou a insultá-lo depois que a cortina tinha fechado para ele. Deus confia no homem, fecha as portas para ele. Tens visto o meu servo Jó? Então o diabo disse, tudo bem, fecha a porta para ele. Para ver se ele não... Não. A coisa... Deus está tratando com o miolo, com o que está por dentro. E o irmão Brana, por fim, ele estava concordando, o homem exterior, concordando com o diabo. Mas, de repente, o homem interior saiu com o punho fechado e disse o que Jó disse. A mesma coisa que Jó falou. Satanás, Deus deu, Deus tomou. Sai, Satanás, vai. Filhinha, você está marcada. Pode ir embora. Vai para os céus. Depois ele a viu lá, moça bonita. Glória a Deus. Então, sofrendo tal sofrimento de alma, a mãe sofrendo, o pai sofrendo por ver a situação de filhos, o esposo sofrendo a ver situação de esposa, a esposa sofrendo por ver a situação do esposo, esse tal sofrimento de ver a Sodoma e Gomorra que opera apoiado por leis e mais leis, amparado, Sodoma está amparada. O profeta disse, se Deus não acabar com essa brincadeira, essa coisa, agora ele vai ter que pedir desculpas para Sodoma. Mas Sodoma vai responder, não, senhor, isso aí já acabou.
A noiva já está do lado de fora, né? O Abraão nem entrou aqui. Abraão não recebeu a marca nossa. Ele é orgulhoso. Ele é orgulhoso. Não vem nas nossas festas, no nosso carnaval. Aleluia. Gostaria de saber quantos ele marcaria em Chicago, em Goiânia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e assim, estado por estado, quantos você diz, eu estou no meio, eu estou, eu estou. Eu estou nesse meio, marcado pelo Espírito Santo, marcado pela mensagem. A mensagem marca a pessoa. Gostaria de saber quantos milhões, entre milhões. O homem do triniteiro sai assim, caçando um aqui, encontra outro lá, outro sintonizou o rádio e disse, isso aí é Deus. Olha a marca. Com razão, Paulo exclamou, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Glória a Deus. Ele marcaria a você, minha irmã, meu irmão, falhos como somos, mas aqui estamos de pé, um mercador de escravos foi num lugar que vendia escravos, numa fazenda. E ele observou os escravos, todos eles precisavam de ser empurrados, apanhavam. Mas tinha um lá, entre tantos, entre centenas, tinha um que não precisava apanhar. Tinha um. E ele interessou por aquele escravo. Porque ele estava sempre trabalhando, não precisava mandar, não precisava chicote. E ele procurou o dono. Disse, aquele lá, eu quero comprá-lo. Ele disse, não, esse aí eu não vendo. Mas por que ele tem essa postura e assim, você trata ele melhor do que todo mundo? Não, eu não trato melhor. É porque ele tem uma marca, né? Tem uma marca no sangue. O pai dele era rei, é rei lá. E ele se porta como filho do rei. Então, de longe vê a marca. Você sai, irmã, de longe se vê a marca. Na sua linguagem, em seus modos, em suas maneiras.
Eu gostaria de ler um pouco de sua palavra aqui. Minhas palavras são como as de qualquer um outro homem. Elas falham, mas a sua palavra, com S maiúsculo, palavra de Deus, não falhará. E agora eu creio que que todos que estão aqui estão sentindo familiarizados com a palavra. É isso que dissemos. Vamos ver aqui um pouquinho no parágrafo 19. O homem interior. Você alguma vez já pensou que dentro do nosso corpo existe outro homem? Anote aí, o homem interior, parágrafo 19. E combina com 5 também. Você alguma vez já pensou que dentro do nosso corpo existe outro homem? E você não pode sujeitar esse outro homem ao pecado. Você sabia disto? Que existe outro homem dentro do seu corpo? E este é o homem espiritual. Você já pensou? Já pensou nisso? Sim, Senhor. E como esse aqui, o homem interior, ele geme, ele diz não, ele diz sim, ele diz não dobrarei. Como disse Sadraque, Misaque e Abednego. Mas que marcas! Eles deixaram a marca para o mundo todo. Profetas, mulheres, homens. São Pedro disse para as mulheres olhar o exemplo de Sara, da qual sois filhas. Respeitar o seu marido não quer dizer só na parte moral. Respeitar sua esposa não é só na parte moral. Isso aí mostra a qualidade de coisa que está dentro de você. Essa conduta, essa ordem da igreja. Oh, Deus, que coisa! Todos que tinham essa marca lá nas eras negras foram devorados por leões, queimados nas fogueiras. Mas tem uma coisa, o homem interior nunca queimou. O homem interior nunca morreu. Aleluia. E Deus possa continuar falando no seu coração, falando na sua vida, que
porque você tem um homem interior dentro de você. Você tem, se podemos aplicar, uma mulher interior dentro de você. Seus sentimentos combinam com as santas mulheres da Bíblia. Seus sentimentos combinam com o homem, com os homens da Bíblia. E tudo isso gera uma marca. Você passou por aqui. Ele passou pela nossa fábrica, passou pela nossa empresa. Ele passou, aleluia, e foi embora. Em nome de Jesus Cristo, você dá glória a Deus. Dá glória a Deus. E não esqueça que você tem um homem interior dentro de você e que isso traz uma marca. A marca de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.